Mas e aí, tudo jóia? Joias, anéis, relógios, pulseiras milionárias que o senhor Jair Messias Bolsonaro e a dona Micheque dizem que ela não sabia, mas, enfim, dane-se. O fato Coitadinho. eles fizeram de tudo antes de sair, antes de ir para os Estados Unidos, fugir para Miami, né, Bolsonaro? Ele fez de tudo para pegar lá esse presente milionário de diamantes brilhantes na alfândega, mas não conseguiu, porque lá o servidor concursado e ético como ele não deixou. Não deixou. Dane-se se o cara era do governo, não deixou corretamente. Falou, vocês podem, já que é presente pessoal, então vocês vão ter que pagar aí 10 milhões. 10 milhões de imposto, né, para poder pegar. Claramente, gente. 50%, né? Exatamente. Gente, claramente, tem que ser muito inocente para não entender o que está por trás disso. Não, eles fizeram permuta com isso. Desde o começo do governo Bolsonaro, ele foi até a Arábia Saudita confraternizar com o príncipe de lá, o sheik de lá, o cara que manda matar jornalistas, que manda matar pior do que o Putin, hein? Não, eles ficam batendo nessa tecla da Nicarágua enquanto o Bolsonaro está lá. Inacreditável, né? Do Orbán, lá da Hungria, é meu malvado favorito, não tem jeito, né? São muito hipócritas. Mas o fato é que ele cedeu refinarias da Petrobras, que eles adoram os petrodólares, né? Eles adoram os petróleos. Ainda mais se tiver um governo entreguista, como a gente teve nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, então. E aí, eles, pelo que eu acompanhei, depois desse encontro em 2019, antes da pandemia, em 2022, eles fizeram de tudo, o Bolsonaro voltar lá, né, mas foi lá aquele milico representando, né? Uhum. E o que aconteceu? Esse milico, ele trouxe esse presente milionário avaliado em 16,5 milhões, contrabando. Não é um presente para a União, como aconteceu no passado com a dona Marisa. Ela também recebeu presente, não desse valor, mas recebeu joias. Ela deixou, assim que chegou, prontamente ela já entregou para a União. E está exposto, como tem que ser. É um ativo, um tesouro nacional, digamos assim. Não é? Já o Bolsonaro, não. Ele claramente recebeu uma compensação por entregar essas refinarias. Exatamente. Esse ativo petrolífero, digamos assim. Né? Como é que você Será analisa esse escândalo? Não é? Como é que você analisa esse escândalo, Tasso? Não, é um absurdo, né, bicho? Tá na cara que fizeram permuta aí com nossos bens e que isso é como se fosse uma recompensa, né, pelo entreguismo, né, do Bolsonaro. Achei um absurdo, né, e ainda tentaram jogar o Miguel lá no servidor, que nem se falou, concursado. Por isso que é importante a gente defender a estabilidade do servidor público, ser contra, né, a reforma administrativa, porque é um claro exemplo do que acontece, gente. O corrupto, ele sempre vai tentar utilizar a sua força e sua influência para poder coagir. Para enriquecer. Em outra situação, eles passariam ilesos, eles conseguiriam, né, simplesmente entrariam no país com essas joias e não daria nada, a gente nunca tomaria conhecimento do que aconteceu. Mas nessa situação, né, como tinha uma pessoa ali que não cedeu, que não se vendeu, né, e que não abaixou a cabeça, veio à tona esse escândalo agora. É um absurdo, né, bicho? Mas eu não fico nem um pouco surpreso com esse governo, né? Também não. E assim, tem que continuar investigando, sim, não é? Porque o buraco é muito mais embaixo. Isso é só a ponta do iceberg. O Bolsonaro roubou muito. 16,5 milhões em joias, né? Isso não é normal, não é? Não é normal. E assim, repercutiu bastante, muito negativamente, pro Bolsonaro, né, pro no bolsonarismo. Não é, porque é crime, obviamente, isso é crime, isso é caso de corrupção e dos brabos. Crime contra a administração pública. Isso, e aí no Dia Internacional da Mulher, né, de maneira proposital, ao meu ver, aquele idiota aí do seu estado, bolsonarista de marca maior, infelizmente, o deputado mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreira, ele fez aquela ceninha, colocou peruca loira e tal, né, debochando da Erika Hilton, da própria Duda, enfim, de mulheres trans.
Gente, isso claramente é uma cortina de fumaça, porque estava batendo doído no bolsonarismo, então eles tinham que desviar o foco. O que você acha sobre isso, Tássio? Não, eu vejo dessa forma, até comentei que isso era um cortina de fumaça, porque ele fez esse teatrinho justamente porque estava repercutindo muito mal, né, essa história do Bolsonaro com as joias. E lá, vou dar meu showzinho aqui, né? E com certeza a internet vai passar a discutir isso, e foi o que aconteceu até certo ponto, mas o pessoal não esqueceu essa história do Bolsonaro e ela vai se desdobrar em mais outras questões. Mas, assim, só mostra o quanto essa direita reacionária é extremamente problemática, né, bicho? O cara utilizar o Dia da Mulher só mostra que ele não se importa com as mulheres. Utilizar o Dia das Mulheres para em vez de homenageá-las, né, em vez de fazer um discurso agregador sobre a realidade das mulheres no Brasil, ele vai lá e faz aquele circo, né, para atacar pessoas trans. Porque isso mostra que, além dele ser transfóbico, ele é uma pessoa misógina, uma pessoa que não tem nenhum respeito pelas mulheres. Aquilo ali que ele fez mostra que ele não tem respeito e consideração nenhuma por mulheres, né? Não tem. Então, isso é bom salientar também, porque não é só um ataque às minorias, às pessoas trans, é um ataque às mulheres também, porque ele utilizou o espaço que ele tinha para poder transformar aquilo em polêmica, sabe? Ele só quis gerar intriga e polêmica e utilizar isso como cortina de fumaça para abafar os escândalos da família Bolsonaro também. Eles são especialistas nisso, já fizeram muito no passado e vão fazer agora também. Sim. Eu até lancei aí uma enquete para o pessoal que está acompanhando aí no chat. Exatamente. Eu não vejo nada aqui. Pode falar. Falei assim, não vejo nada aqui, não aparece o comentário da galera e tal. Eu tinha que abrir o YouTube, né, Ninho? Abre o YouTube que você vai visualizar. Ó, lá já tem 6 pessoas que votaram. Eu perguntei o seguinte: vocês acham que a cena do Nicolas foi cortina de fumaça para desviar o foco do escândalo das joias? Sim, por enquanto, 67%, não 33%. Claramente foi. Claramente eu acho que foi, mas assim, foi aquela coisa de unir o útil ao agradável, sabe? Porque ele já faz isso. O Nicolas, ele ganhou repercussão assim, inclusive ele começou a atacar mais as pessoas trans depois que a Duda foi a vereadora mais votada da história de Minas Gerais, quando ela disputou em 2020. Ele tinha certeza que ele seria o candidato mais votado, e aí ela veio e teve mais votos que ele. Ele teve, acho que 28, 27, alguma coisa assim, e ela teve 37, né? Teve quase 10 mil votos a mais. E assim, na primeira semana, ele já atacou ela lá na Câmara. E eu lembro que ela deu uma entrevista comentando que não ia dar muita trela, porque ele estava justamente querendo usar ela de escada, sabe? Como o Bolsonaro fazia com o Jean Willis, enfim. Sim, certamente. É isso que esses caras fazem.